Santa Casa e você. Apoio Centerlimp. Mudando a cultura, simplificando a limpeza. Sicoob. Associado a você. Olá, telespectador, olá, telespectadora, estamos no ar com mais um Santa Casa e você. 2022, janeiro, vamos falar sobre o Janeiro Branco, um mês dedicado a falarmos a respeito dos problemas da saúde mental, falar do nosso psicológico, do nosso eu interior. Para isso, vamos receber aqui nos nossos estúdios, virtualmente, o psiquiatra Bruno Reis, que gentilmente já está no ar. Doutor Bruno, feliz 2022, mais do que nunca, acho que o que a gente pode desejar para as pessoas, para todo mundo, é saúde. Bem-vindo ao nosso programa e eu queria que você explicasse para a gente a importância do Janeiro Branco. Começamos o ano falando a respeito da importância da saúde mental, principalmente em meio a essa pandemia que vivemos. Não tem uma pessoa que não ficou abalada psicologicamente, perturbada psicologicamente, a verdade é essa. Isso bagunçou a cabeça de todo mundo, literalmente. Como é que está o consultório e os profissionais também da psiquiatria, da psicologia, mas especificamente você, psiquiatra? Falar de Janeiro Branco também é falar dessa questão maluca que a gente vive atualmente por conta dessa pandemia? Muito prazer estar aqui com vocês. Um alô aí para todos os nossos amigos, amigas que nos prestigiam. E é isso, Guto, né? A gente começar janeiro falando de saúde mental, com essa campanha que foi criada há alguns anos, né, da conscientização da importância da saúde mental nas nossas vidas. E eu acho que depois de 2020, né, com a pandemia, 2021 que a gente viveu, ficou um marco para a gente em relação à definição e ao protagonismo que a saúde mental ela vai assumir na nossa sociedade e o quanto que ela vai agora fazer parte do nosso dia a dia. É importante a gente destacar isso, e essa campanha vem muito a calhar, para a gente de uma vez por todas conseguir desmistificar o que é saúde mental, colocá-la no seu devido lugar de importância, e a gente levar ao máximo aquela frase que diz mente sã, corpo são, e nessa ordem que eu gostaria de destacar. Muitas vezes a gente não consegue ter uma boa cabeça, né, se a gente não tiver vinculado também com uma boa saúde física. E eu acho que isso veio muito a calhar, viu, Guto, porque a gente estava vivendo uma época, até o início da pandemia, em que havia muita importância exagerada no culto ao físico, à estética, não como consequência da saúde, mas como algo prioritário. Muitas vezes até em detrimento da saúde, as pessoas buscando a questão apenas dessa beleza exterior e deixando de lado tantas outras coisas, né? E de repente a gente se vê envolto em tantas incertezas, com essa doença tão difícil aí que se alastrou pelo mundo, tão difícil de se controlar, e a gente não conseguiu lidar muito bem com ela, né? E isso trouxe a flor da pele de todas as pessoas. Não teve uma única pessoa que conseguiu ficar imune, né, em relação à ansiedade, às preocupações, que com certeza se viu em xeque, se viu incomodada em relação a tudo que estava acontecendo. Tanto impacto do isolamento social, do desemprego, tantos problemas, né, que a gente teve em relação a isso. E passados já quase 2 anos, a gente começa a ver o quanto que isso nos incomodou, nos afetou e trouxe, né, por um lado talvez positivo, a importância do debate, do esclarecimento, da quebra de tabu, dos preconceitos que se tinham em relação à saúde mental. Então, de uma vez por todas, eu acho que o Janeiro Branco ele vem para isso, né, para nos conscientizar, acabar com aquela ideia de que saúde mental é uma coisa que só importa para loucura, que isso não tem a ver com a gente, quando é justamente o contrário, né? Ela tem sim o seu papel, o seu protagonismo, a gente tem que conversar e desmistificar, orientar as pessoas, esclarecer as pessoas. Você tocou num assunto da cabeça boa.
Até que ponto, num momento como esse, e ao longo da vida, uma cabeça boa, um pensamento positivo ajuda na resolução de problemas? Nós vemos o mundo moderno, as pessoas pirando, literalmente. Você no consultório deve ter isso aí mais claro, esse quadro mais claro do que nós, mas nós temos contato com amigos, enfim, todo mundo passa por alguma fase ruim. Mas até que ponto uma boa cabeça vai te ajudar a sair de uma determinada situação negativa? O pessoal fala do mindset, né? A gente vê as coisas sempre pelo lado positivo. Eu acho que isso é uma questão que, enquanto não se instala alguma condição de doença em que o sintoma faça parte o pessimismo exagerado demasiado, ou a desesperança, que ela seja desconectada com a realidade, por exemplo, em casos depressivos, ou depressões recorrentes ou multiresistentes, a gente tem como sim ter algum certo treinamento que nos gere conforto para conseguir enfrentar as questões do dia a dia e ter uma vida mais leve. Quando a gente fala sobre isso, não tem como fugir da tríade da saúde. Lembrando que a Organização Mundial de Saúde definiu como bem-estar biopsicossocial, ou seja, numa mesma proporção, a parte física, a parte biológica e também a parte social, psicológica, aliás, e social, a gente quer dizer que quando a gente tem uma atividade física regular, uma alimentação mais saudável, que a gente tenha hábitos mais bem definidos e que a gente saiba que faz bem para a nossa saúde, ela não vai ser só consequência ao nosso corpo, mas vai ser consequência também à nossa cabeça, ao nosso pensamento, à nossa psique. Nesse sentido, fica muito mais fácil a gente ter uma visão de mundo mais esperançosa, mais positiva, tratar as coisas com mais leveza e, a partir disso, ter mais qualidade de vida. Então, esse tipo de mindset, digamos assim, ele é treinável. É possível que a gente mude a partir de um estado em que a gente não encontra alguma doença estabelecida, como infelizmente, né, Guto, a gente acabou tendo ao longo desses últimos 2 anos aí um aumento exponencial, né, da depressão, da ansiedade, de insônia, de tantas outras condições de saúde mental. Essas doenças que você acabou de citar, a insônia, a ansiedade, elas chegam de repente, elas dão alguns sinais. As pessoas podem ficar atentas a alguma situação para já detectar que está chegando alguma coisa. A gente sabe que alguns eventos podem desencadear uma depressão, uma ansiedade. Mas explica pra gente a diferença de ansiedade para a tristeza, para a depressão, né? A pessoa que perde algum parente, que tem alguma desilusão profissional, enfim, ela pode ficar um período triste, mas não é comum que esse período perdure. E como que as pessoas, a família que está em volta também, pode ajudar na percepção de alguma coisa ruim na saúde mental daquela pessoa que está convivendo ali? Ótimo, né? Então essa é uma oportunidade bacana para a gente poder desmistificar e interpretar o que é uma emoção, por um lado, e o que é uma condição de saúde, uma doença, por outro. Então, em geral, quadros ansiosos, definindo a ansiedade, né, como um estado permanente em que a pessoa se preocupa com coisas que ainda não aconteceram e antecipa sofrimento em função dessa preocupação. Isso seria um transtorno de ansiedade. Em outras palavras, um excesso de futuro. Depressão, a gente pensaria mais como um excesso de passado, em que há uma predominância de um humor que é rebaixado, em que passam a ter sintomas como tristeza, falta de prazer, falta de interesse, perda de energia, cansaço físico, alteração até cognitiva, né? O raciocínio fica mais lento, um humor que é predominantemente marcado pela tristeza, e que não seriam só as questões de emoções, seria uma condição ao longo do tempo e que ela se estica por mais de 2 semanas e que dentro desse conjunto, tanto na ansiedade quanto na depressão, elas tenham a capacidade de alterar o nosso dia a dia e interferir na nossa qualidade de vida. Então a importância é a gente conseguir distinguir que a emoção é algo que nós, enquanto humanos, estamos sujeitos a sentir ao longo do dia. E a doença, por exemplo, a depressão, não seria somente a tristeza, porque ela é uma emoção, mas seria um estado de humor permanente por mais de 2 semanas que impediria a pessoa de realizar as atividades de dia a dia e trouxesse prejuízos em todas as esferas de vida dela.
Então é importante a gente distinguir, porque muitas vezes ficar 1, 2, 3 dias muito triste em função de algum acontecimento, uma perda familiar, ou qualquer outra coisa que tire a gente do nosso estado de conforto, ele vai ser percebido como uma emoção. Porque depois a pessoa se restabelece e ao longo do tempo não vê tanto prejuízo para ela. Agora, quando isso dura muito mais tempo e altera todas as condições de vida que ela está habituada, aí sim se instala a doença, é necessário ser feito diagnóstico, é necessário ser feito um tratamento pela tendência de cronicidade. Um episódio depressivo, Guto, ele não vai se resolver sozinho ao longo do tempo. Ele vai precisar de assistência, seja psiquiátrica, com medicação, seja psicológica, seja de mudança de hábitos de vida. Mas há sim a necessidade da gente abordar isso e fazer um tratamento precoce para evitar que isso perdure ao longo do tempo. Muita gente confunde, né, essas situações e acha que é uma coisa e no final é outra. A ajuda profissional, como você falou, é fundamental para se definir, inclusive, o tipo de terapia que esse paciente vai ser submetido. A gente costuma ir ao dentista periodicamente, ao cardiologista. A gente precisa ter o costume também de consultar um psiquiatra, porque também tem a questão do tabu, né, doutor? Olha, foi no psiquiatra aí, o cara é louco e não está batendo bem. É importante também desmistificar essa questão, né? Ir ao psiquiatra faz parte do nosso cuidado com a saúde mental. Exatamente. Uma vez identificado que não há um conforto, algum tipo de condição relacionada à saúde mental que não se resolve com o tempo e se percebe esse prejuízo, e as pessoas conseguem perceber esse prejuízo, é importante a gente destacar que hoje há muito mais acesso tanto à informação quanto a você procurar ajuda profissional. Então você muito bem disse, né, que a gente tem esse hábito, esse costume, já cresce tendo essa questão mais bem definida em cuidar da nossa saúde como um todo, ir ao dentista, ir ao médico regularmente, mas não tanto voltado quando a gente vai ver a importância da saúde mental. Então muitas vezes as pessoas tratam como frescura, ou tratam como manha, como uma condição temporária, ou da personalidade, ou jeito da pessoa, quando na verdade a gente está falando de uma condição de saúde, tanto quanto uma hipertensão ou diabetes, né, que são doenças crônicas também, assim como pode ser a depressão, não? E a gente aborda de uma maneira diferente. Então, isso é muito importante para as pessoas não terem esse preconceito, não se sentirem mal, não acharem que aquele é um tipo de falha ou de não conseguirem fazer as coisas como estavam fazendo anteriormente, porque muitas vezes está se tratando de uma condição que se iniciou, por exemplo, como uma depressão e não foi vista ao longo do tempo. Não? Então, quebrar todo esse tipo de estigma, né? No século XXI, pleno 2022, eu acho que essa é uma grande questão para a gente trazer para dentro de casa, debater com os amigos, não mais ter vergonha, né, em conversar sobre essas coisas e, em caso de necessidade, buscar ajuda profissional, com certeza. Vamos para um rápido break. Santa Casa e você volta em instantes. A vida é vulnerável. Por isso protegemos uns aos outros. Proteger é nosso instinto. A vida precisa de cuidados. Cuidados que começam na infância. Alguém para compreender suas necessidades. Para te apoiar mesmo quando o desafio é grande. Todos precisamos de auxílio em algum momento. Alguém para trazer conforto e demonstrar comprometimento com você a qualquer hora ou lugar. Air Liquide Healthcare. Protegemos vidas vulneráveis. A Center Limp Santos é especializada em soluções de higiene pessoal e limpeza profissional, atuando há mais de 37 anos em todo o litoral paulista, com os melhores produtos e marcas do mercado mundial, atendendo os setores de saúde, indústrias, hotelaria, escritórios, educação, entre outros, com o objetivo de atender o mercado de forma proativa e entregar uma solução completa em higiene pessoal e limpeza profissional. A Center Limp Santos conta com um time de profissionais altamente capacitados, apresentando o melhor e mais completo sistema de custo-benefício do mercado.
Center Limp Santos, mudando a cultura, simplificando a limpeza. Já notou como as coisas passam rápido demais? E tudo bem, afinal evoluir é viver. E viver é ter saúde para sua família e amigos. E pensando nisso, o Plano Santa Casa Saúde oferece o que há de melhor e mais moderno para curtir a sua vida. Um plano completo que pensa na prevenção, que conta com o maior e mais completo hospital da região, além de uma clínica de especialidades com ampla rede médica. Faça seu plano de vida. Faça seu Plano Santa Casa Saúde. É comum pensar em doação de sangue apenas em momentos críticos, quando a necessidade é sentida por amigos ou familiares. E se você precisasse de sangue? Uma única doação pode salvar vidas e um simples gesto pode gerar milhões de sorrisos. Então, por que não transformar esse gesto em um hábito? Porque para quem doa, são alguns minutos e para quem recebe, é uma vida inteira. Procure o Banco de Sangue da Santa Casa de Santos e seja um doador. Doe sangue, doe vida, doe amor. Apoio Biomega. A Ativa Saúde é uma corretora conceito em administração de benefícios. Tem a missão de trazer as melhores soluções nos segmentos de saúde, seguros e benefícios em produtos individuais, familiares e empresariais, prestando o melhor atendimento, com transparência, respeito, dedicação e humanização. Avenida Senador Feijó, 686, loja 112 no Térreo. Telefone 3232-1666, WhatsApp 99121-9947 ou pelas nossas redes sociais. Ativa Saúde. A Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br. O luto é um momento delicado na vida de qualquer pessoa. Nós, da Santa Casa de Santos, sabemos bem disso. Nosso serviço de luto conta com estrutura totalmente renovada e agora mais completa do que nunca. Planos de cremação com os preços mais justos da Baixada e pagamento facilitado. Serviço de luto e cremação da Santa Casa de Santos. Cuidado, acolhimento e carinho quando você mais precisa. Santa Casa e você, segundo bloco já começando. No programa de hoje recebemos o médico psiquiatra Bruno Reis, que está falando sobre o Janeiro Branco, que é um mês dedicado a falarmos sobre a saúde mental, mas a gente já conversou aqui no primeiro bloco que isso tem que ser um assunto recorrente o ano todo. Doutor Bruno, eu queria agora conversar com você a respeito da questão psicológica de pessoas, por exemplo, que estão passando por algum determinado problema de saúde. Por exemplo, uma pessoa com câncer. Ela recebe a notícia, é uma notícia que realmente arrasa a pessoa. E é claro que o psicológico, a cabeça, fica de cabeça para baixo, literalmente. A pessoa perde o rumo. Qual a importância... E primeiro eu queria que você falasse se você tem no consultório pessoas que recorreram ao seu trabalho para melhorar essa questão mental em relação ao recebimento dessa notícia. Estou com câncer, não é o fim do mundo, a gente sabe que a medicina hoje está muito avançada. E qual é a tua avaliação em relação a essa questão? Uma notícia ruim, uma doença, um câncer, até que ponto isso prejudica o psicológico da pessoa e como que isso pode também servir para que ela tenha força e supere esse lado psicológico para também não sucumbir
já que ela está com uma doença grave, precisa ter uma cabeça boa para poder ultrapassar todo esse problema e vencer a doença. A gente entende como uma notícia ruim ou uma condição que nos tire do nosso habitual, do nosso conforto, não? E que nos traz o imponderável, nos aproxima daquela condição em que a saúde, né, o destino da nossa saúde, da nossa vida, ela não está mais nas nossas mãos, principalmente em casos de doenças graves como o câncer. A gente diz que esses abalos sísmicos, né, que aparecem de vez em quando na nossa vida e nos deixam completamente desnorteados, eles têm uma potência tão grande de nos tirar do nosso bem-estar mental, do nosso estado de consciência, que eles entram como os chamados fatores estressores, né, mas fatores estressores com muita potência. Muitas vezes a pessoa recebe uma notícia dessa, Guto, e tem que enfrentar, reprogramar a vida, alterar a questão do trabalho, de convivência, restrições. São muitas nuances que vêm junto de um tratamento pesado e que tem condição de abalar, obviamente, a saúde da pessoa como um todo, principalmente a perspectiva dela, né? Nesse sentido, lidar com as situações de adversidade, ela passa a ser prioritária, inclusive para o sucesso do tratamento, falando em específico do câncer, né, um tratamento longo que muitas vezes exige não apenas a quimioterapia, mas intervenções cirúrgicas, radioterapia, restrições tanto do cotidiano, né, de atividades que a pessoa está acostumada, como às vezes restrições inclusive alimentares, dependendo de como que é o tratamento. Todas essas questões, elas não devem ser encaradas como um estressor ou como algo que vai nos tirar, né? Mas como uma condição transitória que na verdade vai nos impulsionar para a melhora. Então a gente diz que quando muitos desses fatores estressores eles acabam acontecendo ao mesmo tempo, não ficam diluídos ao longo da nossa existência, há uma probabilidade maior do desenvolvimento de condições de adaptação. Então, por exemplo, episódios depressivos transitórios ou transtornos de adaptação, transtornos ansiosos também, a questão da insônia principalmente é algo que aparece muito, as pessoas ficam mais sensíveis quando estão adoecidas ou em tratamento por alguma condição grave. Aqui no consultório é muito comum as pessoas ficarem, como você falou, né, de cabeça para baixo, completamente reviradas, por conta dessas mudanças abruptas que a saúde nos traz. E o que a gente procura, além de dar o suporte psicológico, e muitas vezes um tratamento adequado para esse período, é fazer com que as pessoas entendam por um outro prisma e ver que não vai lhe trazer benefício apenas a lamentação ou entregar-se por completo àquele tipo de condição e determinar-se como uma visão positivista e, como você bem falou, a medicina avançada, as probabilidades de melhora tão grandes, e fazer com que se vire o jogo também do ponto de vista mental para auxiliar no tratamento físico. E a gente sabe hoje que há uma grande conexão nisso e que a gente melhora, né, com certeza, estando com esse tipo de apoio. Falando, ainda acho que nessa linha, mas voltando um pouquinho na ansiedade e na depressão, o ansioso e o depressivo, eles acompanham, eles vêm acompanhados da autossabotagem, porque você falou no primeiro bloco do negativismo, que também influencia na questão profissional. O viver esse eterno futuro que não chega e a pessoa esquece de viver o hoje. Eu vou ter uma entrevista de emprego, puxa, será que eu falo certas coisas, será que eu não falo? Ele se auto-sabota e acaba, às vezes, nem vou na entrevista, porque eu vou falar tanta coisa ruim, eu não vou conseguir me expressar. O ansioso e o depressivo, ou um ou outro, eles também têm essa carga de autossabotagem acoplada? Sim, em função do quadro clínico, né? É importante ressaltar. Então imagine quando nós temos plena consciência de alguma situação, por exemplo, essa muito bem utilizada com a entrevista de emprego, e que você sabe que vai ter um entrevistador, você sabe que vai ser abordado em determinados temas, e que você já antecipa acontecimentos que ainda nem
né, estão ali adiantados, né, no futuro ainda, e que, em plena consciência disso, você não consegue se determinar a executar aquilo que seria o correto, aquilo que você já sabe o que deve ser feito. Mas há um distanciamento entre aquilo que deve ser feito e aquilo que eu consigo, o que me é possível fazer. Por isso que essa condição de ansiedade, depressão, e muitas vezes elas podem acontecer juntas, infelizmente, é uma condição que, como você disse, de sabotar a pessoa, muitas vezes por ela não conseguir lidar com essas sensações de uma forma que venha, do ponto de vista patológico, de ser um impedimento, ser algo incontrolável para aquela pessoa e ela ter grandes prejuízos. Quando a gente fala que depressão e ansiedade causam problemas sérios na vida das pessoas, é justamente como na vivência desse exemplo que você citou. Imagina ter a oportunidade de concorrer a uma boa vaga que você estudou e se preparou e por conta de uma condição de bem-estar emocional não conseguir entregar o seu melhor, não conseguir estar de acordo com aquilo que você se preparou. Então isso é algo muito frustrante, muito, muito complicado para a pessoa conseguir lidar. E uma mensagem para quem já passou por isso é que esse tipo de condição ele tem como sim ser melhorado. Existem tipos de tratamento hoje que vão trazer condições melhores para essas pessoas, vão melhorar a qualidade de vida dessas pessoas e não necessariamente terão que passar por esses entraves aí que a vida nos coloca. Doutor Bruno Reis, o senhor me antecipou, eu ia pedir essa mensagem justamente para você dizer que tudo tem saída. A luz sempre está no fim do túnel, basta que a pessoa tenha consciência disso e busque ajuda. A importância da família também é grande nesse processo. 30 segundos para você usar o seu poder de concisão, passar uma mensagem para todos. Muito obrigado pela presença. Vamos ter Dr. Bruno Reis aqui ao longo do ano, hein? Por favor. Muito obrigado, Guto. É um prazer sempre estar aqui com vocês. A mensagem para as pessoas é: vamos dar mais importância para a nossa saúde mental, vamos entender isso como um conjunto do nosso ser e que tenhamos um ótimo 2022 com muita saúde para todas as pessoas. Um abraço, foi um prazer estar aqui com vocês. Prazer é sempre nosso, Dr. Bruno Reis. Muito obrigado. Obrigado a você, telespectador. Programa Santa Casa e Você fica por aqui. Nós voltamos na próxima edição. Santa Casa e Você. Apoio Center Limp. Mudando a cultura, simplificando a limpeza. Sicoob. Associado a você.